Olá, criaturas da noite! Bem-vindos à Casa Vega, lugar de cultura pop dark. E no vídeo de hoje, tem um personagem que vocês estão me falando nas redes que gostam muito e toda vez que eu posto alguma coisa dele, é um sucesso absoluto. Salem, de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Por Salem, que no caso sou eu mesmo. Então resolvi fazer um vídeo inteiro sobre o nosso felino favorito. Então pegue seu livro de feitiços, o seu gato preto e vem comigo ver mais sobre o verdadeiro rei da série. Diga isso a um amigo. Antes de conquistar o público em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira em 1996, Salem apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1962, na edição 22 do quadrinho Artist Madhouse, criado por George Gladier e Dan DeCarlo. Mas ele era bem diferente do personagem que conhecemos. Ele não falava e era mais como um animal de estimação mesmo da Sabrina. Ele até tinha um potencial mágico, mas bem limitado. Era mais como se fosse um pet encantado de feiticeira, de bruxa mesmo. E ele servia mais como antagonista de um cachorro que também aparecia nos quadrinhos, que era de outro personagem. O Salem nos quadrinhos só começou a aparecer mais com o personagem que conhecemos depois do primeiro live action de Sabrina, que não é a série. É sério? E sim, um filme para o canal Showtime em abril de 96, onde a única pessoa do elenco original é a Melissa Joan Hart, a Sabrina, e todo o restante eram outros atores, inclusive até a voz do Salem era outro ator que fazia no filme. E esse filme não tão conhecido inspirou a criação da série. Esse filme tinha inclusive Ryan Reynolds no elenco. Sim, o Deadpool estava em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Você sabia disso? Você sabia do filme? Deixa aí nos comentários. Silêncio, mulher! Estou tentando ler as fofocas. Mas, voltando, a partir desse filme é que Salem começa a falar e tem aquela personalidade peculiar dele que todos nós amamos. Perdoado e esquecido. Eu sinto muito. Eu queria que esta... E passa a ser um bruxo, um poderoso bruxo que foi castigado a viver como gato. E o nome completo dele é Salem Saberhagen. Salem Saberhagen? Primeiro e único mesmo. Nesse filme, que foi a primeira adaptação live action de Sabrina e Salem, Salem foi castigado a viver como gato por fazer uma mortal se apaixonar por ele. Muitas mulheres já me rejeitaram só porque eu tenho 4 patas e um rabo. Já nos quadrinhos, ele foi transformado em gato por abandonar Encantra, a rainha das bruxas, no altar. Já na versão de O Mundo Sombrio de Sabrina, que também é um quadrinho e depois foi adaptado para a série, Salem era um bruxo que se chamava Samuel, que engravidou uma mulher e se recusou a casar com ela. A mulher se revela uma bruxa e leva essa questão para o Conselho de Bruxos de Salem, Salem local. O conselho pune Samuel, transformando ele num gato, e a partir de agora o nome dele é Salem. O felino então acaba parando nas mãos de Sabrina, sendo que o próprio diabo profetiza que se ele cuidar da feiticeira, ele poderá retornar a assumir sua forma humana. Isso no quadrinho do Mundo Sombrio de Sabrina. Na série, ele é apenas um familiar de bruxa mesmo e não fala, e fica por isso mesmo. Já na série clássica, a versão de Salem que amamos, ele tentou dominar o mundo. Quem nunca, né? Ainda quer dominar o mundo? Sim. Ai, meu Deus do céu, falei demais. E aí ele foi castigado pelo Conselho de Bruxos. E o castigo que dão para ele é que ele viva como gato por 100 anos. Eu não quero mais ser gato por 75 anos. Mas tá, você deve estar se perguntando como um bruxo condenado vai viver com as espelmas, com a Sabrina e com as tias dela. Isso porque, na tentativa de dominar o mundo, Salem tinha um monte de seguidores. E a tia Hilda era um deles. Então a punição dela é cuidar do Salem enquanto ele está em forma de gato. Vai exigir um pouco mais de mão de obra. Eu sou um gato, não tenho mãos, boba. Porém, tia Hilda foi perdoada no final da 5ª temporada pelo Conselho de Feiticeiros
e se livrou dessa responsabilidade de cuidar do Salem. Isso é fantástico! Fui perdoada! E o coitado, bom, ele é um bruxo condenado, mas amamos ele. O coitado foi enviado para um abrigo num outro plano. Outro plano é o Reino das Bruxas. E depois descobre que esse lugar fazia trabalhos forçados com o pessoal que era mandado para lá. Algo me diz que eu me meti de novo em uma encrenca. E depois de Hilda e Zelda sentirem falta do Salem e descobrirem esse trabalho forçado que era realizado lá, foram resgatá-lo, derrotando os donos e trazendo o felino de volta para viver com elas. E você não quer ser castigado e transformado em gato? Deixa então já o like nesse vídeo e se inscreva no canal. E como falei, muitos bruxos e bruxas apoiavam Salem na tentativa de dominar o mundo. Mas na série é mostrado somente que a tia Hilda e um antigo amigo do Salem, que fazia parte lá do bando. Esse amigo do Salem é o Duque, que também foi castigado a viver como gato, mas já cumpriu sua sentença. Então ele volta na sua forma normal e vai visitar o Salem na 4ª temporada. E uma coisa que não comentei é que enquanto você tá no castigo de ser um gato, você não tem mais seus poderes de bruxo. Então ele, assim como o Salem, ficaram todo esse tempo sem usar magia. Então o Duque, mesmo na sua forma humana, tá enferrujado, as magias não dão muito certo. E ele é interpretado por Dick Van Dyke, de Mary Poppins, que inclusive ele faz um número de dança, um número musical com a Sabrina nessa temporada. E na 2ª temporada conhecemos a mãe de Salem, que ele não tinha mais contato porque ele tinha vergonha de ter sido transformado em gato. Sua mãe não sabe que você é gato? Não. Mas ela vai visitar Salem mesmo assim, e a visita sai melhor do que o esperado. Ela super carinhosa com Salem, super atenciosa, mas ela tem alergia de gatos. Pobre Salem. Está ficando resfriada, mamãe. Toma. E na 3ª temporada, Sabrina tem que descobrir o segredo da família Spellman, onde cada parente dá uma pista para ela ir desvendando o segredo. Esse segredo que eu não vou falar. Se você quer saber qual é o segredo da família Spellman, curta, vou pedir de novo, hein? Curta esse vídeo e escreva aí nos comentários que você quer saber o segredo, que aí eu trago mais um vídeo só sobre a Sabrina. Porque aqui é assim, primeiro a gente fala do gato, aí depois talvez a gente fale da protagonista. Mas voltando, a Sabrina tem que desvendar o segredo da família. E o Salem é muito inteligente, ele descobre algumas pistas sozinhos. Então as tias colocam ele como tutor da Sabrina para ajudar ela a resolver as pistas. O que não dura muito porque Sabrina demite ele. Mas ele fala até hoje que ele que pediu demissão. Ainda na 3ª temporada, Salem volta a ser humano por um breve período de tempo, com a ajuda de um troll chamado Roland, que é apaixonado por Sabrina. Mas o jeito que o Roland acha de Salem voltar a ser humano é colocar ele dentro do corpo do amigo Gordy, da escola da Sabrina. Então o Salem possuía o corpo do menino, que fica um pouco sinistro. Salem? Cara, andar com 2 pés é o máximo. Mas, de volta a ser humano, adivinha o que o Salem tentou fazer de novo? Conquistar o mundo! E aí ele, de novo, teve o castigo de voltar a ser gato e com um acréscimo de 50 anos na sua penitência. Então ele vai ficar na forma de gato, agora, 150 anos. Mais 50 anos como gato. Se as leis dos mortais fossem assim também, né? Mas fazer o quê? Continuando. O Salem é caracterizado por egoísta e sedento pelo poder, tentando dominar o mundo várias vezes, sempre fazendo planos para se sair bem, mas ele tem um bom coração e é gentil. E ele ajuda muito a Sabrina e tem um episódio na 4ª temporada que ele fica até mal, que é um curto período que a Sabrina vai morar com o pai e ele fica sentindo saudade da Sabrina. Estou chateado porque sinto saudade da Sabrina. Ele também ajuda uma gata abandonada a dar à luz no final da 3ª temporada, mostrando que de fato o felino tem bom coração. Mas ela vai ficar aqui até dar a luz, porque
Eu sou uma boa pessoa. Ele é bem emotivo e chora com frequência na série. E apesar do jeito malandro dele, muitas vezes desobedecendo as Spellmans, ele é muito leal a elas, principalmente a Sabrina. Na quarta temporada, ele reencontra uma antiga namorada, Juliette, que também foi transformada em gata. Ué, cadê meus $50? Ela fala? Por quê? Porque, adivinha? Tentou dominar o universo, porque o mundo já não é o bastante. Ainda na quarta temporada, Salem reencontra também sua filha, Annabelle Seberhang, que ele também tinha se afastado com vergonha de ter virado um gato. Salem não é apenas o gato favorito da cultura pop, como também tem várias camadas. Você sabia que ele tinha uma filha? Deixa aí nos comentários. Minha filhinha, eu senti saudade. Continuando, Annabelle vai atrás do seu pai porque ela vai se casar e quer que ele leve ela no altar. O que acaba dando certo e a Sabrina, inclusive, vira a dama de honra dela. Nas duas últimas temporadas, ele continua aparecendo todo episódio, mas nenhuma trama mais tão focada nele. Na sexta temporada, ele até vira novamente humano, durante também um curto período de tempo. Nessa temporada, a Sabrina já tá na faculdade e ela divide uma casa lá perto, lá no campus da faculdade, com seus amigos. E o Salem fica ligando pra Roxy, amiga de Sabrina, falando que é apaixonado por ela, não sei o que, um homem super elegante chamado Alejandro. E fica insistindo e chorando atrás da tia Zelda a transformar ele de novo em humano, porque, de acordo com ele, ele achou a alma gêmea dele. E a tia Zelda fica com dó, leva essa situação pro conselho, que permite que ele vire humano de novo, né? Se realmente a Roxy for o amor da vida dele, for a alma gêmea. Senão ele volta instantaneamente como gato. E assim, no momento que ele é humano e encontra Roxy, ele já trai ela, já olha pra outra bruxa, pra outra mulher que tá passando e volta a ser gato na hora. Uma curiosidade é que a Roxy, amiga de Sabrina, é interpretada por Solly Moonfry, que por nome você não deve estar lembrando, mas com certeza você conhece ela. Resolver só pra ver o que acontece. Punk. Ela é nada mais, nada menos que Punk, a levada da breca. E na última temporada, tia Zelda volta a ser criança para salvar Sabrina, que de novo, você só vai ficar sabendo se você curtir e comentar aqui embaixo o que você quer saber. Aí eu faço um vídeo só sobre a Sabrina. Mas, continuando. Tia Zelda volta a ser criança, tia Hilda se casa e elas voltam para o outro plano. Falando assim, parece até céu, né? Não, é o reino lá das bruxas. Ai, mas eu não aguento burrice. Por favor, me acompanhe. E aí, com a casa desocupada, Sabrina com Roxy e mais uma amiga Morgan, todas que moravam juntas lá na faculdade, vão morar nessa casa. E Salem continua morando lá com elas e a Sabrina. E Salem fica muito apegado ao Harvey. Não me deixe, Harvey! O que era namorado da Sabrina, agora é ex. E esse Harvey descobriu que a Sabrina era bruxa, inclusive foi por isso que eles terminaram. Agora Salem pode conversar com ele à vontade, então eles viraram camaradas. Salem então sempre fica torcendo para que Sabrina e Harvey voltem, mas Sabrina tá para se casar com Aaron, que não gosta nada do Salem. Toma! Mas Salem tem aquele negócio, onde Sabrina for, ele vai. Então, quando eles se casarem e se mudarem para Los Angeles, Salem fala que vai junto. Chega o dia do casamento, Salem aparece super fofo de terninho, todo emocionado, entregando de presente para Sabrina todas as cartas que eram de aniversário dela, que os parentes enviavam com dinheiro. E ele dá assim, como se fosse o maior presente que ele estivesse dando. É muito bom, muito bom. Pelo menos aceita cheque pré-datado? Mas, para a alegria de Salem, e acho que de todos os fãs da série, Sabrina não se casa com Aaron. Harvey aparece do nada e ela foge com ele, recebendo um "já estava na hora" do nosso querido felino. Agora, algumas curiosidades. Salem e Sabrina são os únicos personagens que aparecem em todos os episódios da série e os 3 filmes. Sim, tiveram 3 filmes, um antes da série
e 2 depois da série. Porém, pelo menos no primeiro filme era outro ator que dava voz a Salem. E a voz ficou imortalizada por Nick Bakay, que é a voz do Salem na série. Com Salem virando ícone nos anos 90, foram lançados alguns livros do Salem, Salem's Tales, que eram lançados juntos com os livros de Sabrina. Porque nessa época era muito comum os seriados terem sua novelização. Outra curiosidade é que, embora em alguns episódios, como falei aqui, o Salem apareça como humano, o seu rosto nunca é mostrado. Mesmo no episódio que mostra ele tentando dominar o mundo, o rosto mesmo nunca é mostrado. A equipe do seriado se preocupava muito com os animais no set de filmagem, então a maioria das cenas de Salem eram feitas por marionetes. Mas tinham 4 gatos de verdade que interpretavam o Salem, que eram Elvis, Lucy, Feiticeiro e Bruxa. Sim, era o nome dos 4 gatinhos. Mas esses 4 gatinhos era só para cenas que o Salem não precisava falar. Ou então ele caminhando para um lado para o outro. Todas as outras cenas eram marionetes. E além das marionetes, Salem também tinha animatrônicos, que possibilitava bem que ele fizesse várias coisas na série. Tiveram ainda algumas animações de Sabrina, e Salem aparecia em todas elas. Elas são Sabrina, a série animada, A Vida Secreta de Sabrina e Sabrina, Segredos de uma Bruxa. Nessa última versão, ele aparecia como um espião e inimigo da feiticeira. E nosso felino favorito ainda ganhou prêmios! Salem recebeu 3 Kids' Choice Awards nos anos 90 e 2000, tudo na categoria de Melhor Animal. E você, conhecia alguma dessas curiosidades sobre Salem? Deixa aí nos comentários. Deixa também se você quer um vídeo só sobre Sabrina, que aí eu trago outro vídeo agora com a protagonista. E por hoje é só, criaturas da noite, e te vejo no próximo vídeo.